Contraponto está começando e o programa desta semana é o 4º da série sobre o novo constitucionalismo latino-americano. Nos programas anteriores nós falamos sobre as características da modernidade, sobre o que representa esse novo constitucionalismo, falamos sobre a ideia de infiltrações. E no programa de hoje nós vamos falar sobre quais são as rupturas que esse novo constitucionalismo representa para o constitucionalismo. Bom, Zé Luiz, eu acho que a gente pode enumerar aqui, nós escolhemos 16 pontos de ruptura. Vamos fazer uma análise breve sobre esses 16 pontos para situar o nosso leitor. Isso, a ideia é telespectador. Despertar, né, o interesse do telespectador por esse tema que é fascinante e, obviamente, a gente não tem condição de analisar cada um desses pontos, seriam aí várias aulas, várias horas, né? Várias aulas. Ato falho. Seria um curso inteiro. Então, obviamente, que o objetivo aqui é a gente despertar o interesse do telespectador por esse tema, né, que é um tema fascinante e procurar começar a demonstrar como que efetivamente esse novo constitucionalismo representa uma ruptura com essa modernidade, com o constitucionalismo moderno e mais, não só com o constitucionalismo moderno, mas com a ruptura com a própria modernidade, ou seja, com esses últimos 500 anos de história. Bom, nos programas anteriores, de alguma forma, nós antecipamos esses pontos de ruptura. Alguns deles, sim. Isso. Então, a ideia é organizar um pouco o nosso raciocínio, começando com as características da modernidade, que nós destacamos mais, né? Falamos que esse novo constitucionalismo é parte do que nós chamamos de infiltrações, né? E você até comparou aqui com uma barragem, né? Que pode sofrer pequenas infiltrações e que isso levar realmente a ruptura com essa barragem, né? Exatamente. Então, vamos partir para esses pontos de ruptura. Eu vou usar aqui o critério que você selecionou no trabalho que você está desenvolvendo para o livro que vai ser publicado sobre esse tema. E a primeira ruptura seria a ideia de diversidade, né? Sim. De alguma forma a gente já falou aqui. Isso nós falamos um pouco, né, nos programas anteriores, a ideia da diversidade para além do direito à diferença. E a igualdade. Isso. Para além da ideia de igualdade perante a lei e para muito além da ideia do direito à diferença. Ou seja, a gente pode abordar esse direito à diferença enquanto um direito individual ou um direito coletivo, mas quando a gente fala em direito à diferença, há sempre um padrão estabelecido, ou seja, o Estado, embora comece a reconhecer aqueles considerados diferentes, né, a gente tem uma pergunta a fazer, igual a quê, diferente de quê? Né? Então, há uma ruptura, né, com essa ideia de estabelecimento de um padrão. Quando a gente fala, então, em direito à diversidade, né, não há mais um padrão estabelecido, não há mais um grupo hegemônico, há espaço para cada um e há espaço para todos. E daí que a gente pode trabalhar essa ideia de direito à diversidade, tanto quanto direito individual, como com direito coletivo. Bom, nos programas anteriores, quando nós tratamos dessa questão, a gente fez uma comparação com um aspecto evolutivo desse conceito, né? E a ideia de igualdade foi uma conquista para o constitucionalismo moderno, depois nós passamos a analisar isso sob a perspectiva da diferença, o direito de ser diferente, quando a igualdade oprime. Mas uma característica, Zé Luiz, que eu acho que é importante a gente retomar aqui nesse ponto é a questão da uniformização, né? Assim, pois é. A ideia da diversidade é a ruptura com a uniformização. Com a uniformização, que é uma marca da modernidade, é um projeto, é um objetivo do direito moderno, uniformizar comportamentos, valores, e com isso negou durante tanto tempo a diferença e a diversidade. Bom, segundo ponto aqui seria o pluralismo jurídico. Já que nós estamos falando em diversidade, né, a ideia da diversidade numa perspectiva ampla, de diversas formas, não só de se comportar, de se vestir, mas diversas formas de ver o mundo, né? Sim. Então, essa ideia do pluralismo jurídico é muito interessante. Só para a gente ter uma ideia do que isso representa, né, a esmagadora maioria dos países do planeta, hoje você tem 193 países que integram o sistema das Nações Unidas, né, e mais países, alguns fora desse sistema. A esmagadora maioria deles vão seguir esse modelo europeu, porque a Europa invadiu, conquistou o mundo inteiro e impôs o seu modelo para todo mundo. Esse modelo uniformizador. Então, embora essas sociedades, todos esses estados, tenham graus variados de diversidade, alguns com imensa diversidade, outros com alguma diversidade, a grande maioria desses estados estabelecem sistemas que nós podemos chamar de monojurídicos. Para dar um exemplo, seria um sistema onde você tem, por exemplo, um único direito de família, um único direito de propriedade, como acontece aqui no Brasil. No Brasil nós temos 200 milhões de habitantes, um único direito de família, um único direito de propriedade. Os Estados Unidos tem 300 milhões de habitantes, um único direito de família, um único direito de propriedade. Na Bolívia, por exemplo, que é um estado plurinacional, há
36 sistemas jurídicos convivendo de forma, né, dialógica, né, buscando o espaço e a construção de um direito comum, mas onde a gente vai encontrar 36 direitos de propriedade, 36 direitos de família distintos, né? São sistemas jurídicos que convivem, né, sem nenhum tipo de hegemonia. O Equador a mesma coisa, o Equador é um número menor, são cerca de 17, né, sistemas jurídicos distintos, né, dessas comunidades étnicas distintas que compõem hoje o Equador, compõem hoje a Bolívia, e que é algo que serve de exemplo para o mundo inteiro, porque todos os estados são complexos, são diversos, obviamente variando apenas o grau dessa diversidade e dessa complexidade. Bom, a gente pode observar essa hegemonia de um modelo jurídico com o próprio direito internacional. Nas relações internacionais, as cortes internacionais hoje, elas reproduzem um modelo. Embora os estados tenham matrizes jurídicas distintas, né, como nós atribuímos ao nosso sistema um sistema de origem romano-germânica, em oposição a um outro modelo que é o anglo-saxônico, mas o modelo do direito internacional e das cortes internacionais permanece sendo de influência, né, de origem anglo-saxônica. Olha que interessante, você colocando isso para o telespectador, olha só como é que isso marca a hegemonia europeia. No mundo inteiro, a gente vai ter hegemonia de um modelo que é ou romano-germânico ou anglo-saxão. Europa, essa que a gente comentou em programas passados, dessa hegemonia europeia que encobriu a diversidade, que encobriu o outro, né, que encobriu essa pluralidade, mas que agora isso vai se transformando, isso vai mudando, né, radicalmente. Bom, eu fiz a chamada aqui para essa questão da diversidade jurídica, falando sobre diversas visões de mundo, né? E aí a gente pegou o aspecto especificamente do direito e da forma como o direito se reproduz nessas sociedades. Mas um outro ponto de ruptura é que essa diversidade jurídica, ela é também estendida à forma como você lida com todas as coisas, a forma como você lida com a própria sociedade, com o outro, que é o chamado pluralismo epistemológico. É a forma de conhecer, são várias formas de sentir, compreender, conhecer, né, o mundo. E isso também é muito interessante, né? Eu já comentei algumas vezes, sempre comento nas palestras quando eu falo a respeito desse tema, né, de como que às vezes eu faço uma brincadeira, né? Eu peço para o aluno ou para quem está no auditório. Falamos né? Isso aqui até no programa. Falar o nome do primeiro filósofo que vem à cabeça, né? E invariavelmente sempre vem europeus, geralmente alemães e gregos. Isso mostra o quê? Né? Mostra que os outros povos não pensam? Não, não é isso. Né? Mostra que as outras filosofias, as outras formas de conhecer foram encobertas. O pluralismo epistemológico representa justamente isso, né? A aceitação de várias formas de ver, de compreender o mundo, de várias formas de conhecer o mundo, né? Então nós falamos de um pluralismo filosófico, de um pluralismo epistemológico, e isso reflete na estrutura do Estado, na estrutura judiciária do Estado, né? Se a gente pensa, por exemplo, uma corte chamada de uma corte internacional, né, o Tribunal Penal Internacional, a Corte de Haia, né? O que a gente tem ali são juízes de várias nacionalidades, mas todos julgando a partir de uma única perspectiva de direito, de uma única compreensão, né, que é a perspectiva europeia hegemônica. Né? Quando a gente fala, por exemplo, na Corte Constitucional Boliviana, né, você tem ali juízes ou perspectivas distintas que estão dialogando. São várias formas de ver e de compreender, isso que é o pluralismo epistemológico, várias formas de compreender, de ver, né, as coisas que estão convivendo, buscando uma harmonia, buscando um diálogo. O que eu acho interessante é que, em termos de ruptura, esse pluralismo epistemológico acaba revelando uma virada do Sul em relação ao Norte, né? Por isso que tem aparecido aí algumas chamadas como, por exemplo, nosso Norte é o Sul, né? Ou livros como o do Boaventura Souza Santos, que fala sobre epistemologias do Sul, né? Porque finalmente chegou o momento de conhecermos outras formas de conhecer, que já existem, né? Mas são ocultadas. É isso. Bom, aí. Nós já falamos também, mas vamos aqui lembrar que um outro ponto de ruptura é a ideia de complementaridade em contraposição à ideia de linearidade, né? Porque a tradição histórica que nós temos, a historiografia oficial, coloca a perspectiva desenvolvimentista como se fosse uma perspectiva de um processo gradativo, único, né? De aquisição de conhecimento, de tecnologia, e que assim a gente chegasse a um estágio superior, né? Enquanto essas novas formas de conhecimento nos revelam
que a realidade é complexa e que todas essas formas de conhecimento são complementares, né? E a gente pode aprender com o outro. Isso é muito legal, né? Porque você sai de uma perspectiva onde o outro, quando a gente tem uma lógica linear, né? Onde a gente comentou isso no primeiro programa, onde as civilizações estariam em estágios distintos de desenvolvimento, então logo todas elas vão desembocar, vão chegar ou buscam chegar no mesmo lugar, né, que é o lugar daquele mais desenvolvido. Isso empobrece, porque o outro, se eu tenho essa perspectiva, o outro sempre é aquele que é menos do que eu, menos do que aquele modelo melhor, né, hegemônico, o outro é sempre menos ou às vezes, simultaneamente, esse que é o outro, que é menos, também é um perigo. O outro é sempre uma ameaça, o outro é sempre menos, e a gente sempre quer transformar, então, esse outro naquilo que a gente acha melhor. E daí é um passo para querer eliminá-lo. Isso, e aí é um desastre que a gente tem visto recorrentemente na modernidade. E essa ruptura com isso, essa lógica da complementaridade, esse outro, que nessa lógica linear é menos, né, ou é um perigo, né, na lógica da complementaridade, esse outro é aquele que tem algo que nós não temos, né, e nós temos algo que ele não tem. E como são vários outros, são milhares de outros, outras perspectivas, outras culturas, outras filosofias, outras epistemologias, né, esse outro é aquele, ou esses outros, ou cada um desses outros tem algo que o outro não tem. Eu não sei, a perspectiva disso é fabulosa. Quer dizer, é como que esse outro deixa de ser aquele que tem que ser transformado na gente, né? Ou é um perigo, mas é aquele que tem algo que pode fazer com que a gente perceba, conheça algo que só ele tem e que a gente não tem, que a gente não conhece. Abre um universo de possibilidades de diálogos, de compreensões, de conhecimento fabuloso, né? A ideia da complementaridade é básica no Estado plurinacional, no novo constitucionalismo, e eu acho que é uma perspectiva fabulosa, né? Não hegemônica, muito bonita, que a gente precisa estudar, compreender melhor, né? E acho que chama a atenção do telespectador para pensar a respeito disso aí. Isso é muito importante. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco o Contraponto está de volta para a gente tratar de mais rupturas vindas desse novo constitucionalismo latino-americano. Campeões preparados para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10, a raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Contraponto está de volta e no programa dessa semana nós estamos falando sobre os pontos de ruptura que o novo constitucionalismo representa para a modernidade. E enumeramos 4 pontos no primeiro bloco e nesse segundo bloco nós vamos dar continuidade à ideia da complementariedade, falando como um ponto de ruptura a superação da lógica binária. Bom, a gente já comentou isso aqui em um programa anterior, né, Zé Luiz, como a modernidade se estruturou sobre um pensamento binário, que se reflete na forma como a gente enxerga as coisas, como a gente raciocina. Então, nós sempre pensamos em termos de oposição binária, né? Como noite, dia, homem, mulher, bom, ruim, rico, pobre.
sempre a partir desse pensamento binário. A lógica nós versus eles, né? Que nós comentamos de uma forma um pouco mais aprofundada e agora como a ideia a gente recuperar essas ideias e trabalhar essas rupturas, né, que o Estado plurinacional, que o novo constitucionalismo faz, né, uma delas é justamente com esse pensamento binário. Né, e a gente pode começar lembrando já, nós fizemos alguns programas, né, você comandou alguns programas aqui muito interessantes, né, com o professor Alexandre Bahia, né, com Daniel Moraes, a respeito da teoria queer, da Judith Butler, né, que é uma filósofa norte-americana que hoje traz uma teoria que rompe com essa lógica binária, né, e mostra como que várias outras culturas, né, ela já trata da romperam questão de gênero, né, que é especialmente com relação à questão de gênero, ou seja, para além dessa lógica binária homem ou mulher, né, mesmo negando, né, essa limitação, essa naturalização dessa lógica binária. E aí o novo constitucionalismo ele permite ir muito além disso, né, ele rompe com essa lógica binária, ele vai trazer aí a partir daí uma outra ideia de pessoa, que também a gente pode dialogar. Que é o próximo ponto de ruptura. Que é o próximo ponto de ruptura. Essa ideia da pessoa singular, plural. Isso. Né, que acho que retrata muito isso. A gente encontra, por exemplo, na Constituição do Equador, a proibição de discriminação em relação a uma pessoa pelo ato que essa pessoa tenha cometido em algum momento da sua vida. Né? Então, eu não posso colocar um rótulo, essa pessoa é isso, né? Ela cometeu esse crime, para o resto da vida vai carregar esse crime. Né? Eu não posso reduzir a pessoa a um nome coletivo. Então, essa ideia de a superação do indivíduo para uma lógica de uma pessoa processual, né, e complexa, né, é muito interessante e é uma das formas que você tem de superar esse pensamento binário. Ou seja, nós nos identificamos com várias coisas no decorrer da nossa vida. E ao mesmo tempo que é uma pessoa singular, que é uma pessoa considerada na sua singularidade, ela também representa uma cultura, ela é resultado de um processo de formação e que resultou naquele comportamento, naquela forma de ver o mundo, naquela forma de agir. Né? Então, ela carrega consigo toda essa carga cultural e histórica do meio das condições em que ela Daí essa ideia de uma singularidade plural, porque nós nos formamos a partir do contato com um monte de outras pessoas, né? Desde os nossos familiares, amigos, na escola, na igreja, em qualquer lugar. Né? A gente se forma a partir desse contato, a gente se forma, geneticamente a gente é produto de um monte de outras pessoas, né? E nós somos seres processuais. Então essa singularidade plural e processual. Por quê? Porque a gente está mudando o tempo todo. Mesmo que a gente não queira, a gente muda, né? Isso é uma má notícia para os conservadores, né? Mas mesmo que não queiramos, né, a sociedade e nós mudamos assim como tudo muda. O universo está em expansão, em mudança permanente, está tudo mudando o tempo todo. Porque não e essa somos lógica sozinhos. Da processualidade. Nós não somos sozinhos, Não somos sozinhos, como fazemos parte de uma vida que é muito mais complexa. Que Aí é a ideia, entra o outro conceito. Que é o outro ponto de ruptura. Que é outro ponto de ruptura. Uma coisa vai puxando a outra, que é muito interessante, que é a ideia de natureza, né? Que é uma outra concepção de natureza, de um direito da natureza, muito além da lógica do desenvolvimento sustentável, do direito ambiental. Que é antropocêntrica. Que é antropocêntrica, né? Isso a gente também já tratou aqui num programa anterior, né, falando sobre a perspectiva de direitos da natureza que essas novas constituições latino-americanas trazem, a partir de uma visão de uma natureza onde o homem está integrado a todos os outros seres vivos, né? Que essa ideia de Pachamama, né, como um grande sistema vivo, e essa perspectiva se reproduz em outros aspectos da forma como a sociedade lida com o outro, né, com a diversidade, com os outros seres vivos, com o próprio direito. Então, todo esse pluralismo epistemológico, pluralismo jurídico, é resultado também dessa perspectiva de que nós estamos integrados à natureza. Essas coisas vão se relacionando todas, né? Por exemplo, você abandona a ideia de que o indivíduo... Olha só que é uma coisa muito, eu diria, talvez precária essa ideia de que o indivíduo não é mais natureza, né, de que o indivíduo e a natureza existe, né, como aquelas características que nós estudamos na modernidade, enquanto recurso, ou seja, algo para servir a esse indivíduo. Né? E agora não, nessa perspectiva, numa nova perspectiva de natureza, a gente tem todos nós, toda a vida está integrada e relacionada com toda a vida. Né? E aquilo que a gente mencionava, de como, por exemplo, no Equador ou na Bolívia, no Equador qualquer cidadão pode reivindicar o direito de qualquer ser vivo.
né? Então você tem uma ruptura que é uma ruptura radical e que supera a lógica, né, do desenvolvimento sustentável, supera a lógica desse direito ambiental antropocêntrico ocidental, que mais do que antropocêntrico, ele passou a trazer na sua frente sempre a questão econômica. Né? Na verdade, não é a economia se adaptando, né, à vida, né, mas é a vida, a natureza, se adaptando a imperativos ou falsos imperativos econômicos. Né? Uhum. Bom, então esse é mais um ponto de ruptura, a questão do direito à natureza. Um outro ponto de ruptura também, que balança as estruturas com as quais nós estamos acostumados, é a mudança na perspectiva sobre a democracia. A democracia que nós estamos acostumados, e se a gente perguntar na rua, é bem capaz que as pessoas associem democracia ou a ideia de voto, ou a ideia de vontade da maioria. Então eu arrisco aqui dizer que pelo menos 90% vão relacionar a uma coisa ou outra, né? Porque geralmente quando a gente fala sobre tomar uma decisão democrática, as pessoas pensam que ser democrático é pensar com a maioria, ou é tomar a decisão que corresponde à vontade da maioria. O novo constitucionalismo latino-americano rompe com isso, não é, Zé Luiz? Pois é. Olha, Tatiana, eu acho que esse mereceria, até mais adiante, a gente pensar um programa só para discutir essa questão da democracia, porque é muito interessante e muito importante. A gente vive hoje uma crise radical da democracia representativa, né, onde essa democracia representativa constitucional começou a ser construída. Foi na Europa e Estados Unidos. Há uma crise, há um grande déficit democrático hoje na Europa e nos Estados Unidos. E, por outro lado, a gente tem uma pujança, uma força democrática muito grande na América do Sul, né, especialmente o que acontece hoje na Bolívia, que é absolutamente fascinante, né, no caminho da construção de uma democracia consensual. Né? Então, para a gente falar um pouco sobre, para o nosso telespectador entender o que a gente está chamando de crise da democracia representativa, eu consigo aqui me lembrar de 2 episódios muito ilustrativos. O primeiro foi o não francês à Constituição da União Europeia, né? Porque ali existia um processo de avanço na União Europeia e havia necessidade de que os países aprovassem a Constituição, que seria a Constituição da União Europeia. E essa Constituição da União Europeia falava que a economia, o Banco Central ia mandar em tudo, efetivamente. E o governo francês apoiava tanto o presidente como o primeiro-ministro. E o parlamento francês apoiava. Todo o governo, ou seja, todos os representantes políticos da população apoiavam o projeto da Constituição da União Europeia. Quando fizeram a consulta popular, que são os detentores diretos, né, do poder, eles disseram não, nós não queremos isso. Então, esse fato, ele demonstra como existe não existe relação direta entre a vontade popular e a vontade que os representantes da população expressam. Né? Isso é revelador, né? Mostra esse descompasso entre os representantes e os representados. Olha, esses representantes que recebem uma procuração para agir em nome dos representados, na verdade, e não é difícil de perceber isso nas democracias contemporâneas, né, não estão agindo em nome dos seus representados. Claro, seria como se a gente contratasse um advogado e na hora da audiência o advogado fizesse um acordo que você não quer. Você fala, não, mas eu não quero esse acordo. Ele fala, não, mas deixa que eu estou no controle, eu vou fazer esse acordo, eu quero. O outro exemplo que eu acho que é muito ilustrativo é a atual situação da Crimeia, né, onde houve um plebiscito e a população se manifestou sobre o desejo de reintegrar-se à Rússia. Né? No entanto, a vontade de 96% da população, com uma participação expressiva nas eleições, é desconsiderada, né, tanto pelos Estados Unidos quanto pela União Europeia. Pois é. Né? Ou seja, que história é essa de vontade popular, de democracia como poder do povo? Né? E mais, a gente podia acrescentar efetivamente qual que é a opção que tem, por exemplo, o povo norte-americano, o povo inglês, o francês hoje, de escolha. O norte-americano a vida inteira, ou é democrata ou republicano. É o A ou B, os 2 partidos são de direita, os 2 partidos representam quase os mesmos interesses. Né? Então, na verdade, você escolhe nomes que vão se sucedendo no poder, mas representando os mesmos interesses. Então, fica mais ou menos um teatro. Né? Essa democracia representativa, ela virou um teatro. E que essa crise vai se ampliando. E as pessoas, gradualmente, os europeus vão percebendo, olha, efetivamente, o número de abstenção, a abstenção eleitoral na Europa hoje é muito alto. Porque as pessoas falam, eu voto em A, voto em B, voto em C, continua tudo a mesma coisa, e não voto mais. Né? E isso é grave, porque a democracia é importante. E aí, então, é que vem o novo constitucionalismo com outras várias formas democráticas, incluindo a democracia dialógica consensual.
Né? O que seria, então? Vamos tentar aqui traduzir rapidamente, porque a gente já tem, só falta 1 minuto para a gente encerrar o programa, mas o que seria essa democracia consensual trazida pelo novo constitucionalismo latino-americano? Pois é, você substitui a democracia representativa, né, majoritária, que se pauta pela lógica de competição, né, você tem que escolher A ou B, sempre tem um derrotado, sempre tem um vitorioso. Sempre tem o melhor argumento sempre tem o que vai melhor ganhar argumento, sobre sempre tem um argumento derrotado. Por uma outra lógica, por uma postura de busca de consenso. Essa outra lógica de consenso, ela parte de uma mudança de postura das pessoas, né? Onde então todo mundo estará disposto a abrir mão, ou deve estar disposto a abrir mão de alguma coisa, para que todo mundo possa ganhar alguma coisa. Né? Obviamente que essa lógica consensual, ela não vai funcionar para qualquer coisa em qualquer sociedade. Existem determinadas coisas onde o consenso é impossível, ou seja, onde há uma relação de opressão, não é possível o consenso. Então, por exemplo, onde há uma relação de capital e trabalho, no capitalismo, o consenso que se constrói aí, ele é falso, ele é mentiroso. Porque há quem oprime e há o oprimido. Não há consenso entre opressor e oprimido. Claro. Lógico, numa relação hipossuficiente, de hipossuficiência, de hipersuficiência. Alguém esse consenso será falso. Será um consenso forjado falso. Então, obviamente, é necessário determinadas Ele pressupõe uma outra relação. Uma outra relação não hegemônica de pessoas iguais, livres e que aí, então, poderão construir consenso. Então, o consenso, para ser efetivo, a gente precisa pensar em uma outra sociedade sem opressores e sem oprimidos. Bom, parece que o que a gente está fazendo aqui, né, na América Latina é resgatar a ideia de democracia e reconstruir um conceito de democracia. Né? Aquilo que o George Agamben chama de profanação, que é você retirar do uso limitado um determinado conceito, um objeto, né, que ele chama isso de sagrado, ou seja, aquilo que foi sacralizado, é devolvido para o livre uso. Né? E eu acho que esse processo aqui da América Latina, esse novo constitucionalismo latino-americano, representa exatamente isso em relação à democracia, que é essa possibilidade de devolver para o livre uso a ideia de democracia e permitir que a gente possa pensar outras formas de democracia e não essa democracia liberal, sacralizada, que o liberalismo constitucional, hegemônico, tem imposto aí a toda a nossa história, a nossa trajetória jurídica ocidental. É isso aí, professora Tatiana. Então a gente pelo menos conseguiu falar aqui sobre 8 dessas rupturas, né? Nós enumeramos aqui 16 rupturas para tratarmos nessa série de programas sobre o novo constitucionalismo latino-americano. Então, no programa da próxima semana, a gente volta para falar dos outros 8 pontos de ruptura e assim encerrarmos essa temática, que na verdade não encerra, mas dá abertura para uma série de discussões. Isso é só o começo, tem muita polêmica aí isso é só que o a gente precisa aprofundar e o telespectador deve ter percebido, deve ter ouvido, nossa, às vezes pensa, mas que coisa estranha, não concordo com isso, é isso aí, né? Tem muita polêmica para ser feita, isso aqui é só o começo, é só para despertar o interesse do nosso telespectador por um tema fascinante, né, por uma nova teoria que está sendo construída aqui na América Latina. Nesse caldeirão de ideias, o que a gente está fazendo é devolvendo para o livre uso e vamos discutir todos esses pontos. Isso aí. Então, até a próxima semana, continue com a programação da TV Comunitária.